bem-vindos! Aqui eu sou a Fernanda de Capua, eu sou roteirista, mas antes disso eu fui produtora audiovisual e cultural por quase 15 anos. Eu produzi mostras, espetáculos, produzi também séries, filmes e programas de televisão. Ao longo desse tempo eu viajei muito e desenvolvi esse processo e estratégia de pitching. E por conta disso eu venho ministrando oficinas dessa técnica no Brasil, na América Latina e no mundo. Recentemente eu estive no Frap em Porto Alegre, no BR Lab em Florianópolis e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês. O que afinal é o pitching? O pitching nada mais é que uma técnica de comunicação oral do seu projeto. É um resumo dos pontos principais numa forma de uma estratégia de vendas para gerar o interesse, a curiosidade, angariar os apoios e os fundos necessários para você realizar o seu projeto. Ele pode ser aplicado para qualquer tipo de venda, desde a comercial até a cultural. Você já viu um programa chamado Shark Tank? O que eles fazem ali é um pitching. Mas aqui nós vamos falar apenas de projetos culturais. Podem ser espetáculos, livros, saraus, filmes, séries, shows de música, dança ou o que mais o seu coração mandar. Nessa videoaula eu vou fazer um resumo de todos os pontos importantes que você precisa saber para fazer o seu pitching. Aprender como compor e ajudar a organizar as suas ideias, porque tem uma verdade universal sobre o pitching. Ele revela todos os pontos fortes e fracos do seu projeto. E a gente precisa desmitificar essa ideia de que se trata de algo muito formal. Porque para um produtor cultural ou artista, você faz o pitching o tempo todo. Quando você comunica o seu projeto para os seus amigos, quando você quer falar com alguém que você deseja trazer para o seu projeto, quando você está explicando o que você está fazendo, isso é um pitching. Tudo é um pitching. E o pitching é sobre você demonstrar o domínio sobre o seu conteúdo. Afinal, só você sabe mais do que ninguém qual é o seu projeto. E qual é o objetivo de um pitching? O objetivo principal do pitching é estabelecer uma relação de confiança. Ah, mas então por que eu não posso simplesmente pegar o projeto que já está escrito e mandar para a pessoa? Porque a pessoa muitas vezes vai estar fazendo um investimento alto no seu projeto e ela precisa olhar no seu olho para se certificar de que você dá conta de fazer aquilo que você está dizendo que vai fazer. Então, antes de mais nada, saiba com quem você vai falar. Dá uma pesquisadinha. É um fundo? É uma pessoa? O que ela já fez? E comece a sua apresentação com um gancho. Faça uma pergunta que gere uma curiosidade e que dê vontade dessa pessoa saber mais. O pitching, no total, vai ter que responder algumas perguntinhas básicas. Quem vai realizar o projeto? O que é o projeto? Como será feito? Quando ele será realizado? Onde ele será feito? E por que ele merece ser feito? A ordem desses fatores pode alterar o ritmo do seu pitching, mas você pode escolher a ordem que funciona melhor para você. Agora, antes de mais nada, é sempre importante você se apresentar primeiro. Não é para contar a história da sua vida não, tá? É para dizer as coisas mais importantes e mais relevantes que você já fez, especialmente se elas se relacionam com a área do seu projeto ou com o projeto em si. Se você está apresentando o projeto através de uma empresa produtora, também é importante dizer as principais realizações dessa empresa, porque isso ajuda a transmitir solidez e confiança. E então a gente entra nas informações gerais, especificando qual é o tipo do projeto. É um show, uma peça, um filme, um livro, um espetáculo, um festival? Então a gente precisa ser bastante específico, né? Dando todos os detalhes. São as informações que vão ajudar o seu interlocutor a entender tudo que você vai dizer depois sobre o conteúdo do seu projeto.
Então, qual é o tipo? A gente já explicou. Você tem que dizer qual é o tipo de projeto, mas tem que ser mais específico. Qual é o gênero musical, se se trata de música? Tem elementos cenográficos? Ele é só auditivo? Ele é audiovisual? Qual que é o autor do seu projeto? Quem serão os performers do seu projeto? Quanto tempo dura o seu projeto? Se for um filme, uma série, qual a duração? Se for uma série, quantos episódios? Qual é o gênero? É de terror? É uma comédia? Quando a gente fala de eventos culturais, tem mais um detalhezinho. Evento cultural é um termo muito abrangente. A gente precisa falar em termos do que se trata. É um sarau literário? É um festival? É um encontro de dança? É um festival de teatro? É uma apresentação de arte de rua? Enfim, todos esses detalhes são muito importantes. E quando a gente fala de audiovisual, o formato é essencial. Se é uma série episódica ou seriada ou uma antologia, quantos episódios, qual a duração desses episódios? E se for um livro, por exemplo, quantas páginas? Qual o tamanho desse livro? Qual a tiragem desse livro? E se for um espetáculo ou um show, serão quantas apresentações? Para quantas pessoas? Em quais lugares? E daí tem um detalhe que sempre ajuda você a convencer o seu interlocutor, que é saber o seu público-alvo. Não significa que você saber o seu público vai excluir outro público, mas saber se é infantil, infanto-juvenil, adulto, ou se tem um grupo mais específico, como por exemplo, para pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, ou se o seu projeto contempla a comunidade negra. Tudo isso ajuda a vender muito melhor o que você deseja fazer. O contexto, então, se faz presente. E o que é o contexto? São todas as informações do entorno que são necessárias para a compreensão do seu projeto. Nem sempre você vai precisar de um contexto, mas às vezes ele é essencial. No caso do audiovisual, documentários precisam sempre de um contexto, porque o próprio contexto está relacionado ao tema do documentário. Mas e para outros casos? Um contexto que pode ser muito válido é se existe, por exemplo, uma data comemorativa que se relaciona com o seu projeto. Se é um projeto sobre futebol na época da Copa, ou, por exemplo, se vai ser um show de algum artista que está comemorando 50 anos de carreira. Todos esses elementos que trazem um senso de urgência, de que esse projeto precisa ser realizado para poder contemplar e fazer parte de um hall muito maior de projetos, também deve ser mencionado num pitching. Agora, evite encher linguiça. Menos é sempre mais. Não precisa ser panfletário ou tentar falar de contextos políticos para justificar o seu projeto. Porque tem uma regrinha que diz que quanto mais você precisa explicar, provavelmente muito menos o seu público vai entender. E o mais importante sempre é você se comunicar com o seu público. E finalmente chegamos ao conteúdo. O conteúdo é o que vai ser visto, que vai ser a experiência do seu público. Qual é a história? O que acontece na tela, no áudio, no palco? Realmente se trata da experiência do seu público e de quem vai participar do seu evento. Pode ser uma lista das atividades, pode ser o conteúdo do livro, mas uma dica que costuma funcionar muito bem é traçar essa história com começo, meio e fim, para que seja uma experiência parecida com a do público, que vai ver os elementos em uma certa ordem. E é sempre importante contar, mas não explicar. Quanto mais você precisa explicar, mais difícil vai ser para o seu público, afinal você não vai estar lá para explicar para eles, né? E não falar do que se trata o projeto, mas e sim do que é o projeto. Ou seja, não dos temas, mas da história. E usar informações específicas. Evitar termos genéricos como o meu espetáculo é sobre o amor, o meu filme é sobre a paz, porque isso podem ser muitas coisas. Foca na sua história, nos seus personagens. Quando se trata de uma ficção, descrever o que acontece, seja a história do livro, de poemas, ou mesmo da peça.
E quando não é ficção, falar de quais são as pessoas que estão envolvidas com o projeto, porque os históricos dos artistas também ajudam a justificar o seu projeto. E aí a gente chega na parte que é a minha favorita, que é a chave para um bom pitching. Ela se chama USP. É um termo em inglês que significa Unique Sales Point, que nada mais é do que a resposta para uma perguntinha bem marota. Por que que você é a melhor pessoa para realizar esse projeto? Então pense, o que que te motiva a realizar esse projeto? Por que você quer tanto produzir esse espetáculo, show, filme ou música? Estabelecer uma conexão pessoal, que pode ser, por exemplo, biográfica, algo que faça parte da sua história, ou dos seus interesses, dos seus estudos. Os seus conhecimentos específicos fazem com que você seja a pessoa ideal para fazer o seu projeto, e isso te ajuda a vendê-lo. Outro aspecto importante do pitching são os materiais visuais e audiovisuais que podem te ajudar. A primeira coisa importante é nunca usar um PowerPoint ou textos que só vão te atrapalhar. Muitas vezes só vão estar repetindo aquilo que você já está falando. E o olho no olho é muito mais importante. Usa só imagens que agreguem informações e que te ajudem a explicar o projeto e que não sejam meramente ilustrativas. Então, planos de palco, designs de set, imagens das locações, tudo isso pode ajudar. Agora, se você quiser usar um material em vídeo, que nós chamamos muitas vezes de trailer ou de teaser, é importante saber que não pode fazer nada que esteja com uma qualidade inferior àquela que você pretende usar no projeto. Não adianta pegar o celular, chamar os vizinhos e fazer qualquer coisa para depois você fazer aquilo que você quer, porque isso vai dar a impressão que você não sabe fazer direito. E se for usar esses materiais, tenta nunca passar de 1 minutinho só, porque o mais importante é essa conversa, essa apresentação que você vai estar fazendo. E o resto do material a pessoa vai poder ver depois. Tem uma outra coisa que costuma ser usada no mundo da publicidade que se chama mood board, que é uma colagem de imagens e referências que ajudam a dar o clima do projeto. Eu considero que isso seja uma etapa do seu processo de criação e que muitas vezes atrapalha porque está trazendo a atenção para a obra de outros artistas e outros autores. Então, a não ser que seja essencial, evite. Antes de encerrar, você tem que falar dos dados de produção. Qual é o cronograma do seu projeto, ou seja, o tempo todo da execução dele, do começo ao fim. Qual é a sua estrutura que você tem na sua produtora, em termos de espaço, câmera, equipamento, e em qual estágio de desenvolvimento ele está, se está no começo, no argumento, numa bíblia, mas especialmente qual é o orçamento do seu projeto. Traga todos aqueles dados que valorizam. Por exemplo, um profissional de destaque, uma técnica que vai ser aplicada pela primeira vez. E nunca deixe de falar se você já tem algum valor captado, se o seu projeto já participou de algum edital, já ganhou algum prêmio. Qualquer honraria que você tenha em relação ao seu projeto não pode ser deixada de fora. E, finalmente, diga o que você está buscando. Você precisa de dinheiro, você precisa de colaboradores. O que exatamente você quer? Quando você diz isso, mesmo se a pessoa que está conversando com você não puder te ajudar, talvez ela possa te indicar alguém que possa. E, além disso, deixa preparado todos os materiais para dar continuidade ao seu pitching. Um site, uma folha que tenha as informações necessárias de contato, algo para que o seu interlocutor possa depois entrar em contato com você e fechar o negócio. Agora, umas diquinhas gerais. Evite ler. Se você fica com um texto na sua frente e lê o tempo todo, você não faz essa troca de olhares que estabelece a comunicação. Priorize sempre as informações que valorizam o seu projeto, os pontos fortes e principais e mais vendáveis. Às vezes tem uma coisinha que está mal resolvida, é melhor esconder.
Se você estiver fazendo esse pitching com mais de uma pessoa, nunca, em hipótese alguma, discuta, briga ou contradiza essa pessoa, porque isso gera um atrito e vocês têm que se apresentar como uma força unida. Finalmente, se você for muito tímido e tiver com vergonha, pensa que está todo mundo pelado na sua frente. Isso ajuda bastante. E finalmente, tem uma coisa que não tem como eu ensinar, mas que no fim de tudo é o que faz um pitching ser excelente. É o brilho no olho. Se você ama o que você faz, se você acredita no seu projeto, se você quer muito realizar esse projeto, isso vai transparecer em tudo que você disser e principalmente no seu olhar. E é essa gana e essa vontade que com certeza vai fazer com que o seu projeto seja realizado. Essa foi a videoaula de pitching. Você pode me encontrar nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma vontade de falar comigo ou estiver na hora de preparar o seu pitching. Eu te desejo muita sorte com o seu projeto e que nós tenhamos muita cultura por todos os anos que vem por aí. Muito obrigada.